Olá, ouvinte do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Eu sou a Marilane Freitas e hoje trago a participação de duas podcasters maravilhosas e incríveis, que são a Dani Pitt e a Mariana Ferreira, onde vamos compartilhar com vocês um texto autoral. Quem sabe, assim, né, de que forma que esse texto foi escrito, de que forma ele foi inspirado, quem sabe você descobre qual de nós escreveu esse texto. Esperamos que você goste, porque ele é um texto muito bacana e bem inspirador. Surgiu num momento desse, assim, eu acho, de vida, de contemplação, né? E o nome dele é O Cabelo. Vamos lá. Eu gosto das minhas rugas. Também não me importo com os defeitos do meu corpo, porque cada pequeno defeito representa um evento, um momento, uma memória. Já parou para pensar quando de fato você se deu conta do seu primeiro cabelo branco? Ou da pálpebra caída? Ou do bigode chinês? Eu lembro perfeitamente do meu primeiro cabelo branco, despontando no meio da cabeça, na parte da frente. Branco, perfeito, imponente. Por um instante eu parei, olhei e pensei: mas já, como você nasceu aqui? Veio crescendo devagar, sem eu perceber, ou já despontou da noite para o dia? Na dúvida, peguei o fio teimoso e arranquei. Como se esse simples ato fosse capaz de apagar o misto de emoções que passava na minha mente naquele momento. Outra vez, eu nem percebi o outro fio aparecer. Mesmo assim, ele foi descoberto. Mais cedo ou mais tarde, eles acabam chamando atenção. É inevitável. Mas dessa vez, quem viu primeiro foi a minha filha de 6 anos. Sentada no braço do sofá, assistia um desenho comigo. Pasme, eu ainda gosto de desenhos, principalmente se for o Gumball ou a Ladybug. De repente, um grito: mãe, tem um cabelo branco na sua cabeça. Eu fiquei imóvel no sofá e disse para ela: e agora? O que vamos fazer? Como se estivesse tão surpresa quanto ela. Na iminência do ato que com certeza ela teria o desejo de fazer, ela disse categoricamente: vamos arrancar. Mas por quê? Disse eu, com a cara mais lavada desse mundo. Por que precisamos arrancar esse cabelo branco, filha? Ela respondeu com todas as letras, verbalizando o que eu já sabia internamente há muito tempo. Cabelo branco é coisa de velha. Não direi que meu mundo caiu, porque eu já estava consciente dessa situação, mas só internamente. E ver isso verbalizado assim na bucha é quase um trauma da meia-idade. Não sei como foi com o resto da humanidade, mas para mim, ouvir da boca da minha filha que eu estava ficando velha foi no mínimo bem constrangedor. Mas o diálogo que se seguiu foi o mais engraçado, porque eu deixei ela arrancar o cabelo e aproveitei para falar que ela ainda ia precisar arrancar outros mais. Que no lugar do cabelo arrancado, muitos outros iam nascer, e que era melhor ela se acostumar com os meus cabelos brancos, porque iam ficar iguais ao da sua avó, que, por sinal, eu sempre achei um charme. Uma idosa de cabelos brancos que nunca se curvou à pressão estética da sociedade. E eu me inspiro nisso. A vida sempre é mais animada desse jeito. Ai, ai. E aí esse é o texto, né, que eu trago para vocês para a gente partilhar hoje.
E ele é autoral, né? Então, de primeira mão aqui, estou compartilhando com você. Ai, ai. E surgiu assim, né? Como eu disse para vocês, eu estava voltando de Brasília para Manaus. E aí eu vi, né, aquela passagem ali do aeroporto, assim, cara, e eu vi um casal de velhinhos tomando café. Eu tava tomando café, né? E aí eu vi, mano, os dois, sabe? A coisa mais fofa, assim. E aí ela estava com o cabelo todo branco, né? Os cabelinhos brancos, ele também, mas assim, todo cuidado um com o outro. Ai, mano, são coisas assim que a gente acha que não existe mais, né? Mas se a gente para observar, mano, existe, olha. E aí do nada veio essa inspiração assim, né, que eu lembrei, né, que eu olhei pro cabelo dela e fiquei pensando. Eu disse, meu Deus, quando o meu tiver assim, né? Quando foi que eu pensei, quando foi que surgiu o meu primeiro cabelo branco? E aí eu fiquei lembrando, rememorando, né, trazendo essa memória. E nasceu esse textinho aí que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente pode compartilhar ele hoje. Mano, eu acho que você precisa publicar esse texto. Deixa eu contar. Lá na revista que eu sempre publico os meus textos, que é Mães que Escrevem, tá com inscrição aberta, valendo dinheiro. Então, eu acho que já podemos ganhar uma grana. Eu fiquei muito feliz em saber quem é a autora. Eu acho que o resto do texto passa despercebido. Eu não tive noção de ter acesso a um texto seu, porque eu acho que a gente que é apaixonado por literatura, quando a gente sabe que alguém escreveu, é um sentimento muito diferente, né? Parece que a gente entrou no coração da pessoa e a gente teve muito mais acesso. Então, parabéns. O seu texto é lindo. E eu fico pensando, quando você estava falando das marcas, para mim tá sendo difícil, viu? Porque parece que eu envelheci uma vida nesses últimos meses. E olhar no espelho tá sendo um desafio muito grande. Então, que bom que a gente tem pessoas como você que ensina a gente a olhar pro espelho com um pouquinho mais de leveza. Gente, que rapaz, esse texto me pegou assim em vários graus. Primeiro por ele, né? Como vários outros textos que às vezes aparecem, né, pra gente. E eu amei, assim, porque é algo que sempre preocupa, né? Principalmente nós mulheres. Numa sociedade com vários valores, né? Diferentes, com etarismo aí. E no tempo que eu era criança, né? As mulheres envelheciam bem mais cedo. E hoje a gente vê mulheres mais maduras, tendo filho, se cuidando, malhando, sabe? Não só cuidando da estética, mas cuidando da saúde também, né? Porque naquele tempo as mães não malhavam, né? Não iam para academia para ficar mais saudáveis. E eu, por vários problemas de saúde, eu acabei envelhecendo muito cedo, né? Com relação a corpo, a gordura, a algumas questões, né? Gordura, digo, de gordura corporal, né? Então, eu tive que me acostumar, né? Porque era por uma questão de saúde, né? Eu tomo remédios há muito tempo e alguns desses remédios não fizeram bem para o meu corpo. Mas eu coloquei na minha cabeça desde cedo que todos esses efeitos seriam para que eu pudesse ter uma vida melhor ao decorrer desse tempo, né? Sem dor, sem nada que me impedisse de viver plenamente ou de trabalhar.
E tem um grupo de amigos que a gente fala muito, né, sobre essas questões de cabelo branco. E o cabelo branco, ele é engraçado. Os meus primeiros cabelos brancos, eu fui tirando. Fui tirando. E graças a Deus apareceram muitos poucos. E quando eu tinha o cabelo com química, eles apareciam mais. E quando eu assumi o crespo, por incrível que pareça, ele escondia. Então não aparecia, nunca aparentou que eu tinha tantos cabelos brancos. E eu tinha cabelos brancos mais espaçados. Então escondia. Quando eu olhava no espelho, não tinha, né? Não estava lá, mas estava, porque eu via e tirava. E aí, com o passar do tempo, hoje eu já tenho 45, caminhando para 46, eu fui observando grandes mulheres que estavam do meu lado, e eu me emociono muito, porque essas mulheres, elas inspiram, né, todas nós. E fui observando os cabelos delas, né? E a minha mãe também sempre foi uma mulher muito orgulhosa dos cabelos brancos. Ela botava um tonalizante para ficar bem brilhoso, sabe? Aquele cabelo grisalho, com brilho. E eu acho muito lindo o cabelo grisalho, eu acho muito lindo o cabelo crespo, grisalho e branco. E eu fico assim, já torcendo, assim, querendo, eu já queria que agora eu já tivesse, sabe, com o cabelo que eu tenho, com os drags, eu acho muito lindo, sabe, eu acho muito potente, eu acho muito potência. Na fase que eu tô agora, sabe, assim, já pensou uma mulher assim potente, uma negona muito bonita, confiante, segura, né, da sua imagem, dos seus cabelos brancos, das suas rugas. Eu acho que eu quero ser essa mulher, né? Eu quero envelhecer dessa maneira, potente, segura, confiante e me achando bonita, né? Porque como o Mário falou, eu acho também, né, bonito, charmoso, eu acho muito lindo uma mulher com cabelo branco, com cabelo grisalho. Tem gente que não acha, né? Mas eu acho muito lindo. Tem mulheres assim que olham assim e falam, meu Deus, como eu queria estar assim, como eu queria ser assim. E ainda mais mulheres negras, assim, eu fico assim, eu me inspiro muito. Eu queria muito, né? Eu quero muito ser dessa maneira como elas e demonstrar toda essa confiança, porque a velhice vai chegar, né? Para todas nós. E espero que todas nós vivas com saúde. E a gente tem que aprender como conviver da maneira melhor, né? Para a gente falar de se aceitar é fácil, mas como o Mário falou, está sendo difícil olhar no espelho. E às vezes é difícil mesmo, né? Mas a gente tenta, a gente busca essa confiança, essa segurança, né? Que vai ter que vir de dentro para fora, né? Algumas pessoas buscam fora, mas vem de dentro. Eu espero que todas nós, né, possamos ser essas mulheres seguras, confiantes, com esse tempo, né, que é novo, no qual as mulheres mais maduras, mais velhas e mais idosas têm uma certa qualidade de vida. E eu acho que saúde, qualidade de vida é o que faz a gente ser longeva, né? E é isso que eu quero. Eu quero ser uma pessoa longeva, eu quero ser uma pessoa bonita, eu quero ser uma pessoa ativa, eu quero tudo. Eu quero continuar vivendo, continuar existindo com meus cabelos brancos, né? E com minhas marcas no meu corpo. E elas vão demonstrar toda a experiência, né? Tudo que eu vivi na minha vida. E eu espero gostar muito de cada marca dessa, né? Que vai me acompanhar até meus últimos dias. É isso. Ai, que mara! Que ótimo, Dani. É nessa vibe mesmo, assim, que como eu sempre falei para vocês, né, que eu tenho uma admiração muito grande pela minha avó, porque tipo, ela começou a ter muitos cabelinhos brancos mesmo, assim, tipo, depois dos 60, sabe? Tinha até os 60 dela, ela tinha, mas aí depois parece que foi aumentando. E ela nunca pintou o cabelo, né? Então acho que acaba que a gente admira, né, essas histórias, admira as pessoas e a gente acaba, né, um pouco se inspirando nelas, né? Não sei se eu não vou pintar, gente, não vou negar. Mas
assim, eu admirava muito esse jeito dela, sabe? Porque ela nunca pintou, ela nunca, sabe, fez nenhum tipo de procedimento, a minha avó. E a outra também, que é a mãe do papai, né? E eu achava elas lindas. Até hoje eu lembro que eu sonhei com a minha primeira avó, mãe do meu pai, né? Que quando ela faleceu, aí meu avô ficou muito doente. E aí eu sonhei com ela, né? Eu sonhei com essa minha avó. E, gente, assim, a cara dela super rejuvenescida. O meu marido diz que como é que ele diz? Como é que ele diz? Eu não sonho, né? Que ele diz que isso não é um sonho, isso é uma. Sei o que lá, que como se você tivesse a oportunidade de ter o seu espírito vai até o lugar onde a pessoa tá, né? Só que o sonho, ela tava na casa da minha avó, dessa minha outra avó, né? E ela não falava comigo, ela só me abraçava. E nesse abraço eu sentia o cheiro dela e a cor do cabelinho dela, assim, no meu rosto. Menina, eu vivi mesmo aquilo no sonho, né? E aí eu lembro assim, quando eu senti o cheiro dela, que ela usava aquele charisma da Avon, né? Aí que eu senti o cheiro, manas, eu comecei a chorar. Chorei, eu acordei soluçando no meu sonho. E aí o meu marido diz que não é sonho, né? Que quando a gente, né, vive mesmo isso é porque a gente teve um encontro com a pessoa. Eu digo, ai meu Deus, que bom, né? Que eu tive essa chance, essa oportunidade, né? E assim, para mim até hoje eu não esqueço, né? Dani, Mari, toda vez que eu lembro desse sonho, assim, para mim foi muito real, como se fosse. E aí eu lembro que depois desse sonho que ela me abraçou muito, assim, o meu avô ficou bem doente, né? Ele teve que ser internado e tudo. Foi uma época bem complicada. E aí eu digo assim que ela veio como se fosse um aviso, né? Olha, eu tô aqui contigo, a gente vai passar mais essa junto, então a gente, né, acaba trazendo muito essas memórias, né? Quando a gente lembra, né, dessas histórias dessas mulheres, né, que são as nossas avós, que são tão importantes, né, para nossa vida, que elas vão ser importantes para a vida das nossas filhas, né, dos nossos filhos. E eu acho que também o texto traz um pouco disso também, a gente fazer jus, né, fazer memória a elas, né, que vieram que vieram antes de nós, né, e passaram tantas coisas. Se a gente for falar de tudo, né, daquilo que elas viveram, passaram para o que a gente pode ser hoje, né? Eu sempre penso muito nisso. A minha avó não teve escolha, né? Eu já pude escolher, a minha mãe já pôde escolher, né? E eu acho que com vocês também não é diferente. E aí, que bom, né? Que bom que a gente hoje tem esse privilégio de fazer escolhas. As nossas filhas, né, terão ainda privilégios maiores, porque a gente, né, avançou muito nisso. Mas a gente nunca deve esquecer, né, delas, o quanto elas lutaram antes de nós, né? Então é um pouquinho esse episódio também, acho que pode ser um pouquinho disso, né? Fazer memória e ter elas como inspiração, né, na nossa vida. Já que a gente está contando fofocas de primeira mão, o livro que eu tô fazendo, o próximo, né? Falando dos meus avós também. Porque os meus filhos não vão conhecer os bisavós, né? Então, faz parte da nossa missão trazer eles, né, à tona e contar para eles quem eram os nossos avós. E, de certa forma, eu também já fico um pouquinho ansiosa para saber como que vai ser a minha mãe, né, ela já é vó dos meninos, mas como que vai ser essa memória deles em relação a ela como vó, sabe? Porque vó é um negócio tão gostoso. E
a gente estava conversando esses dias, eu e minha mãe, porque as crianças adoram ficar na cama dela assistindo desenho animado, né? Eu falei, mãe, o que é que você colocou na cama que as crianças querem passar o dia inteiro na sua cama para assistir o desenho, né? E são essas sutilezas que acho que a gente tem de lembrança de vó e que muitas vezes faz a gente sorrir, só de lembrar. E eles têm o tempo todo, né? Tem essa questão do tempo com elas, né? Também com eles. E a gente acaba, com o tempo, compreendendo também esse tempo deles. Porque um dia vai ser a gente, né? Se, né, eu sempre gosto de brincar, disso, gente, eu tenho amigas que já são avós, né? Então elas já estão assim aproveitando ao máximo. E aí eu disse, cara, eu tenho vontade de ser avó, né? Eu sempre falo assim pro Humberto, pra Laís, mas eles não têm o mínimo de consideração, né? Porque, como eu disse pra vocês, eles já têm outras possibilidades, né, na vida. Então eu vejo assim uma coisa distante ainda eu ser avó, mas eu ficaria muito feliz em ser avó. Eu acho que eu seria uma avó que dedicaria muito tempo, já dedico, né? Eu, eu com a minha filha, com a Adélia, eu gosto de brincar, eu gosto de passar muito tempo com ela, sabe? Aproveitando mesmo. Às vezes, deitadinha com ela no sofá, mamãe, vamos ver um desenho, vamos ver, bora, vamos. Né? É importante a gente ter essa dinâmica também com os nossos filhos, né? E eu confesso para vocês, quando eu era mais nova, eu não tinha esse pensamento, né? Eu tive o Humberto com 21 anos, a Laís com 23 anos. Então eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, né? Então eu sempre era muito da rotina, sabe? Ai, meu Deus. Chegam logo. E a gente não imagina quando vem, quando vai chegar, ou quando vai tomar a cabeça toda. É isso mesmo que vocês falaram, é esse tempo mesmo, né, que a gente passa, que é um tempo de qualidade. Eu mesmo estou muito nessa fase, sabe? Eu acho que para mim a ficha caiu de aproveitar. Eu passei tanto tempo da minha vida focada no trabalho, focada em conquistar, focada em ter, focada nas realizações pessoais, que também são importantes. E hoje eu sinto a necessidade de ter as pessoas com quem compartilhar, principalmente os familiares, né? E os amigos. Deixar, né? E deixar o que eu quero que eles lembrem de mim. Outro dia eu estava lembrando, meu Deus, e quando eu morrer, como é que eu quero ser lembrada, né? Que sempre tem isso. Como você quer ser lembrada? Como você quer que as pessoas... O que você quer que as pessoas guardem de você, né? E são isso mesmo, são essas experiências, né? Como o Mário falou. E no tempo mesmo que eu era criança, era tudo muito diferente, tinha muito isso mesmo, de escola, rotina, uma preocupação com coisas que hoje talvez não tenham, né? E que é diferente, porque os tempos mudaram, os anos mudaram, né? E tinha muito isso, né? E hoje a gente vê muito essa necessidade dos pais estarem com os filhos, porque como isso mesmo, se eu tivesse um filho hoje, não sei como é que seria para eu dar essa atenção para ele, porque eu sempre tive focada na rotina mesmo, nas questões práticas, de resolver as coisas. E às vezes quando você para sentar para assistir um desenho, eu amo assistir desenho. Eu amo. Outro dia, em janeiro, eu estava com a criança e a gente gastou o canal da Disney, né? Com os filmes, desenho musical. Eu assistia Frozen, eu cantava as músicas de Frozen, sabe? A gente cantava junto, ele ficava todo empolgado, porque ele gostava também das músicas. E isso é maravilhoso, quando a gente consegue esse tempo para parar, né?
para voltar a ser criança também e se divertir, estar ali, conectar com a criança, né? Conectar com alguém, conectar com alguma pessoa e conectar a sua criança também interior, né? Isso é maravilhoso. Eu amo muito essas conexões. E elas alimentam a gente, graças a Deus, né? E fazem com que a gente mantenha também um pouco da nossa vitalidade, né? E do nosso saudosismo. Né? E falar de vó, não. Eu me emocionei muito, assim. Eu sinto muita saudade das minhas vós. As minhas vozes foram incríveis, sabe? E é muito bom a gente ter. Com uma fui criada praticamente, com a outra eu tive pouco contato, porque eu morava mais longe. Mas sempre era bom também. Vó mima a gente, vó dentro da gente, vó faz as nossas vontades. É maravilhoso, é incrível. Saudade das minhas vovós. Ai, quanta emoção. Bom, e que bom, né, que esse texto trouxe todas essas reflexões pra gente, né, todas essas memórias. Eu não sei se acontece com vocês, né, mas, por exemplo, esse texto, olha, já tô, como eu falei pra vocês, desde do início de abril, né, eu fiz ele. E assim, eu não tinha compartilhado com ninguém, né? Eu sou muito disso, assim, eu escrevo, mas eu fico meio receosa. Não é com qualquer pessoa que eu mostro, não. Ai, meu Deus, não sei se vocês são assim também, né? Aí, porque a gente, né, sempre fica naquela coisa, né? Será que tá bom? Será que falta melhorar? O que a gente pode ajustar e tal, né? A gente sempre tem esse pensamento, né? Mas assim, eu acho que perceber que ele trouxe tantas coisas assim, né? Tantas reflexões, me dá um feedback muito bom, né? De saber que ele atingiu a meta, né? A gente nunca sabe, né? Como que aquele texto vai reverberar na vida, né? No coração das pessoas. Então, já o primeiro teste já está aprovado aqui. Gostei das nossas reflexões. E você, ouvinte, o que achou do nosso episódio? Conta pra gente, não deixe de comentar lá nas nossas redes sociais, @Leitura com Afeto Podcast no Instagram e Leitura com Afeto Podcast no YouTube. Nós teremos maior prazer em ler os seus comentários e desejamos a todos vocês um grande abraço afetuoso e até o próximo episódio.